Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 11. Poderia ser também Evangelho de Jesus, segundo Mateus 21, que narra a mesma história. Lucas 19, que narra também a mesma história. E João. Esse episódio está nos 4 evangelhos. Diz assim a palavra do Senhor. Pegou a tua Bíblia, Maria Célia? Trouxe, amor? Esqueceu? A Bíblia da Célia? A Bíblia da Maria Célia, esqueceu? Manda trazer para ela, que ela já vai exercitando. É ou não é? Ela fica no telefone e fica, pastor, eu fico com vergonha que as pessoas pensam que eu estou mexendo no WhatsApp, mas é que a minha Bíblia está no telefone. Então chegou. Aqui, ó, está aqui na frente. Essa senhora enorme aqui, grandona. Isso, da Bíblia dela, aleluia. Diz assim a Sagrada Escritura. E logo que se aproximaram de Jerusalém e de Betfagé, ou Betfagé em hebraico, e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes, ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho. Mateus vai dizer que é um filhote de jumento que estava lá com a mãe, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser, por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele. E logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que estavam ali lhes disseram, que fazes? Soltando o jumentinho. Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado, e o deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros, cortando ramos de palmeiras, o espalhavam sobre o caminho. E aqueles que iam diante e os que seguiam, clamavam dizendo, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei do nosso pai, Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Diga glória a Deus. Amado das nossas almas, mais uma vez, nos colocamos famintos, sedentos e completamente dependentes da Tua palavra. Fala conosco, Mestre. Nós precisamos ser iluminados pelo Teu Espírito para compreendermos a sagrada revelação da Tua palavra. Fala conosco mais uma vez por misericórdia, tanto com quem fala como com quem ouve. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje a cristandade no mundo inteiro está comemorando um domingo que passou a ser conhecido dentro da cristandade como Domingo de Ramos. Muitos nós aqui já fomos católicos. A Igreja Católica tem a tradição
de que seus fiéis hoje leve para a igreja um raminho verde, costuma ser de palmeiras, né? Só que as palmeiras bíblicas são diferentes das palmeiras que nós temos aqui. Queríamos louvar a Deus pelo retorno da diaconisa Sandra e do evangelista Rogério, que estão de voltas, né? Vamos aplaudir a Deus agora pela vida deles de novo? Eu não sei se eles vieram domingo, mas eu não estava aí, né? Deus abençoe. Então, a tradição do cristianismo é que os fiéis, nesta data, celebre os seus cultos, trazendo nas mãos um raminho de palmeira, na maioria das vezes, fazendo o exercício, a alusão a esse episódio que aconteceu aqui, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele agarra, né? As igrejas evangélicas não sentem necessidade de trazermos os ramos literal. Nós preferimos entender o significado disso e aplicar isso na nossa vida ao invés de apenas ter isso como simbólico, né? Uma encenação no culto. Então não vemos necessidade de trazermos esses ramos, porque eles não têm utilidade para nós depois. Já para a fé católica, eles abençoam esses ramos e as pessoas levam para casa, penduram na porta por uma série de coisas. Nós, como não cremos em nada disso, sabemos que a proteção que está sobre a nossa vida está porque Jesus nos salvou, nos remiu, derramou seu sangue sobre nós, e que nós não precisamos de nenhum tipo de objeto, né, de proteção. Embora alguns evangélicos não tenham ramo, mas levem uma rosa, um sal, uma água, uma vela. Nós não precisamos de pontos de contato para com Deus, porque o nosso único ponto de contato, a Bíblia diz que é Jesus, o intermediário. Então, quando nós queremos falar com Deus, vamos em oração através do nome poderoso de Jesus. Temos a blindagem deste nome. Esse poder está sobre nós, do nome, do sangue que nos salvou, da palavra que nos lavou. Então nós abrimos mão de todo ponto de contato. Não precisamos, não queremos. Queremos entender e praticar com a vida os ensinamentos de Jesus. Então nós estamos vendo aqui um episódio em que Jesus, diz a Bíblia, chama seus discípulos e diz assim: olha só, eu quero que vocês, está vendo essa aldeia que está aqui na nossa frente? Vindo de Betânia, você passa por Betfagé, que é uma aldeia menor ainda do que Betânia, mais próximo de Jerusalém. Fica entre Betânia e Jerusalém. Era o caminho de Jesus pelo Monte das Oliveiras, que se estende dessas duas regiões até Jerusalém. Então era o caminho que Jesus fazia. Então Jesus diz assim para os seus dois discípulos: olha, vocês vão a essa aldeia de frente, que era Betfagé. Bet em hebraico é casa, e Fagé é figo, casa do figo. Então Jesus disse: vocês vão ali na casa do figo, nessa aldeia. Lá vocês vão encontrar uma jumenta, né? Um animal de carga, que já trabalhou bastante, e um filhote já crescido, desmamado, filho dessa jumenta, esse burrico. Vocês vão desamarrar ele e trazer para mim, porque eu vou usá-lo. Se por acaso, quando vocês estiverem trazendo, desamarrando esse animal, alguém perguntar o porquê que vocês estão fazendo isso, vocês vão dizer o seguinte: o mestre vai precisar dele e logo devolve.
Então a Bíblia diz que eles fizeram conforme Jesus falou. E quando eles estavam no procedimento, desamarrando esse animal, se aproximaram provavelmente os donos ou os vizinhos, e disseram: o que vocês estão fazendo desamarrando aí os jumentos? Ou seja, não é de vocês. Vocês estão querendo o que com esses animais? E eles não respondem aquilo que Jesus disse: olha, o mestre disse que vai precisar, mas logo ele entrega. E sem muita conversa e sem resistência alguma, esses proprietários liberam esse animal, provavelmente foi a mãe e o filhote, para deixar ele mais manso, era uma prática, levaram até Jesus. Mas por que, pastor, que Jesus sabia que ali tinha um animal nessa encruzilhada, fora de casa? Porque eles estavam vindo de Betânia, e Jesus provavelmente viu esse animal. Há pessoas que entram na linha de que não, mas Jesus era divino e ele sabia. Tá bom, mas não precisava usar o poder dele para ver um jumento que está amarrado na beirada da estrada se eu passo por ali. Ele tinha acabado de passar. Então, se foi por divindade que Jesus sabia do jumento, não muda nada, amém? Ele pode. Se foi porque ele viu, mais provável, amém também. Mas por que os donos não implicaram? Eles só disseram que o mestre mandou, mas que mestre é esse? Ah, pastor, então eles deveriam ser amigos de Jesus. Já deviam ter visto os discípulos com Jesus, sabia quem era? Pode ser. Mas dentro da cultura deles, quando você precisava de alguma coisa para usar pouco tempo, fosse um objeto ou um animal de carga, você poderia pegar emprestado. E você dizia para a pessoa, para o proprietário: olha, o rabino, o mestre ou o rei, não importa quem, mandou pegar emprestado esse animal para que ele vai fazer alguma coisa, mas é por pouco tempo, ele logo lhe devolve. Isso era cultural. Era comum acontecer isso. Eles emprestavam mesmo. Então, até aqui, não precisamos cavar nenhuma divindade, nem algo, Jesus adivinhou, e só uma palavra que ele mandou, o cara obedeceu. Não precisamos disso, era comum isso acontecer. Jesus certamente viu quando vinha de Betânia, e Jesus certamente sabia da cultura, os proprietários também, os discípulos também. Diz, o mestre eram dois, ou seja, é alguém que tem autoridade sobre esses dois servos. Ou é um rabino, ou é um empresário, é alguém importante. Eles chamaram de mestre, chamaram de senhor. Então é alguém de autoridade, está precisando desse animal. É cultural, não tem problema, pode levar. Compreenderam? Então, quando esse animal chegou, os discípulos improvisaram uma cela. Eles fizeram o que era de costume improvisado. Pegaram as suas vestes, não pegaram uma camisa, não pegaram uma calça jeans, não pegaram um vestido. Todo homem e toda mulher, naquela época, tinha lenços para cobrir a cabeça do sol e o rosto da poeira. Você não andava naquele tempo sem esse pano. Jesus tinha um talite, que já usava disso, já servia para isso. Mas todo homem e toda mulher tem lenço para proteger do sol, a mulher por uma questão cultural também, mas os homens para o sol e para cobrir o rosto numa tempestade de areia. É muita poeira que tem ali. Então isso fazia parte do vestuário dessas pessoas. Então eles pegaram os mantos, as vestes, e forraram o jumento, para Jesus sentar, uma cela improvisada. Depois, quando Jesus está ali descendo do Monte das Oliveiras, cruzando o Vale de Cedron, que é o mesmo Vale de Josafá, um encontra com o outro, ele vai entrar pela porta dourada, a porta principal, a porta reservada para a entrada do Salvador, do Messias. Então Jesus monta nesse jumentinho,
As pessoas já estão vindo com ele, que são as testemunhas do milagre que aconteceu em Betânia, de Jesus ter ressuscitado Lázaro. Então já perceberam que Jesus tem poder. Jesus agora montado num jumento, eles ligaram a profecia de Zacarias 9:9, que diz que Sião, Jerusalém, deveria se alegrar, porque o seu rei, o seu Salvador, está vindo humilde, montado em um jumentinho, filho de uma jumenta. Quando eles viram aquele homem que ressuscitou um morto, montado em um jumento, eles linkaram o Messias libertador. Está chegando. Quando eles perceberam isso, o que eles fizeram? A árvore típica daquele lugar, quem já foi a Israel comigo já viu, é palmeiras. Palmeiras de tâmaras, de tamareiras, que tem todo um significado para o povo do Oriente. Para o povo do Oriente, a palmeira significa, por exemplo, prosperidade, significa paz, é o símbolo de vida eterna, também para o pessoal do Egito, do Oriente, quase que inteiro, do Médio Oriente. Então tinha toda uma cultura a respeito das folhas de palmeira. Até dentro do Islã, hoje, a palmeira é uma planta sagrada. Porque eles dizem que Maomé fez a sua primeira casa usando o tronco de uma palmeira, fez a primeira mesquita cobrindo com folha de palmeira, e anunciou, chamando os muçulmanos para a reza, subindo em uma palmeira. Daí dá origem àquela torre, acho que é Menorete o nome, Menorete, acho que é aquela torre aonde fica aqueles alto-falantes que eles chamam os muçulmanos para orar ali de cima. Então, a palmeira também é sagrada para os muçulmanos. Para os judeus, até hoje em festa de Sukkot, festa dos tabernáculos, eles pegam a folha de dentro da palmeira, aquela que está toda fechadinha ainda, mais folha de salgueiro e folha de uma outra planta, mais um limão cítrico, e esses 4 elementos fazem com que eles celebrem a festa de tabernáculo, dizendo para Deus que 4 tipos de povos precisam se unir para servir a Deus. Simboliza 4 tipos ou personalidades de pessoas, de judeus. Então, para o povo judeu, povo do Oriente, para o povo do deserto, a palmeira também apontava para o reino do Messias. Eu já disse isso para vocês aqui, não sei se o ano passado, por esse período. Sempre que você estava caminhando no deserto, não tem água, não tem animal para comer, não tem abrigo. Você sabe que o deserto é muito frio à noite, muito quente pela manhã. Você pode morrer de frio à noite e de exaustão pelo calor de manhã. Então, os beduínos que caminhavam pelo deserto, quando de longe eles avistavam a palmeira, eles glorificavam a Deus e diziam: estamos livres da morte, estamos seguros, porque aquilo simbolizava que ali tinha um oásis, porque essas palmeiras procuram lugar de água no deserto, elas procuram fundo a água. E os pés de tâmaras, eles têm, a tâmara tem muitos minerais nela, é riquíssima a tâmara, porque ela extrai das profundezas toda essa riqueza, e está isso no fruto. Então, quando um viajante enxergava palmeiras, ele dizia: ali tem água, ali tem abrigo, ali tem segurança, eu não vou morrer, eu vou estar coberto, eu vou estar protegido. Então passou a palmeira ser considerado o símbolo do reino do Messias, que todo judeu esperava que quando esse reino fosse implantado, traria justiça, paz, segurança, abrigo, conforto. Então, isso era tão enraizado na cultura do povo,
que nesse período de Jesus, a palmeira, a folha da palmeira, era considerada um símbolo nacionalista daquele povo. Então, quando o povo viu Jesus montado no jumento, eles linkaram a profecia de um rei que viria a Sião, a Jerusalém, montado em um jumentinho humilde, mas seria o rei que iria salvar o povo. Identificando que Jesus é esse rei que ressuscitou Lázaro e nós vimos, que tem poder de abrir vista ao cego e de fazer o mudo falar, e isso são poderes atribuídos apenas ao Messias. É Ele. Então o que eles fizeram? Começaram a cortar folhas de palmeira, que simboliza a chegada do reino desse Messias. A nossa opressão que Roma tem colocado em cima de nós está acabando hoje, porque o novo rei chegou. E a Bíblia diz que era um costume também os reis entrarem montados num jumento. Porque a cultura daquela época dizia o seguinte: se um rei chega em uma cidade montado num cavalo, ele vem para a guerra. Mas se ele vem montado no jumento, ele vem em paz. O jumento era usado naquela época e não cavalo, porque era um animal mais adaptado para aquela região. Os becos muito finos, as portas muito pequenas. Então o jumento se adaptou bem, porque ele é baixinho. É muito resistente para as regiões secas. Então, deixa eu beber um pouquinho d'água. Então, é com todo este enredo que Jesus chega. Eles olharam e disseram: é o Messias, é o nosso Salvador. Vamos então aclamá-lo. E eles pegaram essas folhas de palmeiras e começaram a balançar, dizendo: chegou o nosso rei. Para Roma, isso era uma afronta. Porque aquele símbolo também era um símbolo nacionalista daquele povo. Eles estavam dizendo que um rei estava chegando para tomar o trono que Roma havia conquistado à força. E Jesus então entra e eles continuam fazendo uma prática de identificação que o novo rei chegou. Os reis era comum quando eles iam entrando triunfalmente, montado em um jumento, pela tradição, eles estendiam seus mantos, suas vestes, como uma forma de honrar o novo rei, de celebrar a chegada de um novo rei. Era muito comum. Então Jesus está entrando literalmente como um rei, triunfando. Está se cumprindo a profecia de Zacarias 9:9. Se alegre Jerusalém, ó Sião, o vosso rei, o Salvador, está entrando montado em um jumento, filho de uma jumenta. Mateus vai falar sobre essa profecia, quando Jesus entra montado num jumento. Marcos não fala, mas Mateus fala desta profecia de Zacarias 9:9. Jesus vai entrando por ali e o povo vai gritando algo diferente. O povo vai dizendo assim: Hosana ao filho de Davi. Filho de Davi era uma nomenclatura de um novo rei, do Messias, o sucessor do rei Davi, do trono de Israel. E quando eles diziam que Jesus era o filho de Davi, era o substituto do trono. Roma vai cair. E quando eles diziam Hosana, a palavra Hosana em hebraico é a junção de duas palavras. Uma é Rosh, que quer dizer salvar, e Anaroná, que quer dizer favor. Então, quando o povo dizia Hosana, estavam nos dizendo: salva-nos, por favor. E quando eles dizem isso, reconhecendo que Jesus é o novo rei, é o Messias, eles estão
pronunciando o Salmo 118, verso 25, que eu vou ler para vocês, que diz assim, o Salmo 118, a partir do verso 23, diz assim, foi o Senhor que fez isso, Ele é coisa maravilhosa aos nossos olhos, e eis que é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos. Se não fosse traduzido, estava escrito aqui, Hosana. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos. Ó, Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós os bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima. Olha esse texto, esse verso, lá no Salmo. Ó. Atai a vítima da festa com cordas e levai até aos ângulos do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O povo estava salmodiando a Jesus, usando este salmo, dizendo, salva-nos agora. Hosana ao filho de Davi, salva-nos por favor, filho de Davi. E eles intensificam e aprofundam mais essa súplica, dizendo, Hosana nos mais altos dos céus, dizendo, Senhor, salva-nos agora, por favor, das alturas da eternidade. Vem de lá nos salvar. Estava se cumprindo isso. E perceba que o salmista diz, pegai a vítima e amarra ela nas pontas do altar. Vamos lembrar que o dia em que Jesus está entrando em Jerusalém é o dia 10 do mês judaico chamado mês de Nissan. Que mês é esse, pastor? Que dia é esse? O dia 10 de Nissan é o mesmo dia em que lá atrás no livro do Êxodo, Êxodo capítulo de número 12, versos 1, 3, Deus diz assim para Moisés, manda que o povo pegue um cabrito, um carneiro, sacrifique esse carneiro, faça dele um sacrifício, coma da carne e aplique o sangue nos umbrais da porta. Essa vai ser a minha Páscoa. Eu vou passar com juízo no Egito, e quem não tiver marcado os umbrais, eu vou matar com juízo. Mas quem tiver a marca do sangue do cordeiro na porta, eu vou passar por cima. Essa será a minha Páscoa, a minha passagem. Eu vou passar por cima de toda a casa que tiver com a marca do sangue do cordeiro. E vou entrar na casa que tiver sem a marca e vou matar o primogênito. Haverá choro e juízo na terra do Egito. Você sabe que a Páscoa foi isso. Os judeus mataram o cordeiro, pegaram o sangue, passaram na porta, comeram a carne do cordeiro, de manhã cedo se arrumaram e saíram livres do Egito, porque essa foi a ordem de Deus. E que dia foi isso, pastor? No dia 10 do mês de Nissan, foi o dia em que Deus ordenou, está escrito lá. No dia 10 do mês de Nissan, vocês vão pegar um cordeiro e vão fazer isso, isso e isso. Então os judeus permaneceram fazendo. Jesus agora está entrando em Jerusalém de uma forma triunfal, como rei, humilde, no dia 10 do mês de Nissan.
que é equivalente mais ou menos ao dia 30 de março nosso agora, a semana da Páscoa, em que Cristo, nosso Cordeiro, vai ser também sacrificado. Então eu queria chamar a atenção de vocês para ensino da igreja, a respeito do domingo de Ramos, que Jesus está entrando em Jerusalém, cumprindo profecias, que Ele está vindo para libertar o povo, para salvar o povo. E Ele, como esse cordeiro, vai ser atado no altar para ser sacrificado. Ele vai estar preso na cruz. A vítima, conforme lemos agora no Salmo, estará atada, presa à cruz, o altar. Jesus está entrando em Jerusalém e o propósito de Jesus não é o mesmo propósito dos outros reis de Israel. Você vai ver registrado no livro dos reis, essa entrada triunfal de alguns reis, montada em jumento. Jesus não está entrando ali para bater de frente com Roma. O vosso rei vai entrar de forma humilde, ele vem em paz. Ele não vem trazer guerra a Roma, ele não quer o trono de Roma. Ele vem fazer algo maior. Ele vem libertar, ele vem salvar. Então eu trocaria esse título, eu teria a ousadia de trocar esse título de entrada triunfal para entrada voluntária. Deus criou o mandamento no livro do Êxodo, mandando o povo pegar um cabrito, sacrificar, comer da sua carne, aplicar o sangue e ser liberto. É um mandamento que o próprio Deus fez. E o que está acontecendo agora com essa entrada voluntária de Jesus em Jerusalém? É o próprio Deus cumprindo o seu mandamento. O próprio Deus está trazendo o seu cordeiro para ser apresentado aos sacerdotes no templo, na casa de Deus, como diz o salmista aqui, que acabamos de ler, para ser atado ao altar e sacrificado. Jesus, na verdade, está entrando, e sabe qual é a porta? Ele entra pela porta dourada, que vai dar de frente para o Santíssimo Lugar, para se apresentar aos sacerdotes que vão sacrificá-lo. Então, mais do que uma entrada triunfal, ali quem está entrando não é o rei poderoso que Israel esperava, que ia provocar uma revolução, ia tirar o domínio de Roma, ia matar, ia fazer, ia acontecer. Não, está entrando ali o libertador. Voluntariamente o cordeiro vem andando para se apresentar ao sacerdote no templo para ser sacrificado. Se você continuar lendo, você vai ver que os últimos versículos vai dizer que Jesus chegou no templo. A direção dele é o templo, porque ele vai se apresentar. Porque na outra semana, que nós vamos comemorar aqui de Páscoa, é a semana que ele vai ser sacrificado. Então, exatamente no dia 10 de Nissan, quando Deus deu a ordem de ir lá no rebanho, escolher e pegar um cabrito, um cordeiro e fazer todo esse procedimento, agora Deus não foi mais no rebanho humano. Deus preparou o seu próprio cordeiro, que não foi tirado do rebanho humano. Único. E é esse cordeiro que vem agora se apresentando. Para alguns, um revolucionário que está entrando para tomar política de Roma e assumir o trono. É o filho de Davi, o substituto. Agora o pau vai quebrar. Ele vai dar uma ordem e a gente vai fazer revolução. Ele entra quieto, exaltado como um rei, cumprindo as profecias, mas voluntariamente indo se apresentar para o sacrifício. Domingo de Ramos é o dia em que nós devemos lembrar que o nosso rei, que veio para nos salvar, porque nós clamamos, socorre-nos, salva-nos dos altos céus. Ele veio. Ele atendeu a nossa súplica, o nosso pedido de socorro,
E ele se voluntariou, ele mesmo se apresentou, porque depois disso começa o processo da perseguição. Quando ele entra ovacionado como rei, Roma se preocupa, os sacerdotes, ele agora claramente está se declarando o Messias, temos que matá-lo. Então Jesus ali está assinando a sua sentença de morte. Ele está se apresentando voluntariamente para nos salvar. Domingo de Ramos, não basta levantar um raminho verde, precisa entender que é o dia em que ele decidiu se apresentar. Ele decidiu se apresentar. A partir dali começa o processo. É depois dali que ele vai ser preso no Getsemane. É dali que ele vai agonizar no Getsemane, bebendo o cálice da ira de Deus, experimentando antecipadamente o cálice da ira de Deus. É no domingo de Ramos que ele te aceitou. É no domingo de Ramos que ele se voluntariou, que ele se apresentou como um soldado. O jovem, quando completa 18 anos, precisa se apresentar no quartel, nas Forças Armadas, e dizer: eu estou aqui pronto para morrer e defender a minha nação, no dia 10 de Nissan. Exatamente como no passado no Egito, em que um cordeiro era escolhido e levado, agora Deus nos surpreende, fazendo com que o próprio cordeiro, sozinho, se apresente voluntariamente para morrer em nosso lugar. Daqui a uma semana, domingo que vem, nós vamos ver a entrega, a morte do Senhor, e vamos falar sobre ela, sobre a redenção, sobre a salvação, sobre o que é a morte e o porquê ele morreu. Hoje, para nós fica a reflexão. Hoje é o dia em que, mais do que levantar um ramo dizendo: é chegado o reino de paz, de justiça, de prosperidade, é refletir: ele voluntariamente se apresentou para ser preso ao altar como vítima e morrer voluntariamente por amor. Este é o meu rei montado num jumentinho. Se entregando por amor. Por mim e por você. Eu espero que esta semana, chamada de Semana Santa, não seja um ritual religioso para você também. E que você tem que vir para a igreja cumprir protocolos. Não. É uma semana em que nós devemos refletir em toda ela, todos os passos que o Mestre tomou por amor a cada um de nós. Vamos valorizar isso. Vamos entender essa entrega. Vamos entender o peso do Evangelho. Levar ele mais a sério. Viver ele mais à flor da pele. Vamos colocar as nossas vestes para que ele passe por cima dela, dando honra a ele. Vamos levantar as nossas palmeiras. A Bíblia fala que nós somos palmeiras de Deus. Em várias passagens da Bíblia haverá essa comparação. Nós refletimos esse reino, a glória desse reino. Que a sua vida seja erguida, mas que ela seja erguida não para a sua glória, mas para quem olhe para você como quem olhava para aqueles ramos pudesse entender: o rei está passando. O reino chegou.
um reino de justiça, de paz, de segurança, de abrigo, de salvação, de regeneração. Quem olhava o símbolo nacional dizia: um novo rei chegou. Vós, palmeiras de Deus, ramos sagrados. Essas folhas, na Bíblia, elas são chamadas de folhas, elas são chamadas de rebentos, elas são chamadas de brotos. Você que é um broto, um ramo, permita que a sua vida seja a informação de que o rei está chegando, de que o reino está sendo implantado, de que a justiça de Deus está sendo feita, de que a salvação está ao alcance de todos. Anuncie que Jesus Cristo se entregou voluntariamente por amor, para morrer por mim e por você, para pagar o nosso pecado, a nossa dívida para com Deus. Anuncie que ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele não está mais morto, Ele vive. E a prova da sua ressurreição é estarmos aqui hoje o adorando. Há quem diga: mas você não vê Ele. Eu não preciso ver, eu o sinto. Eu não preciso ouvir a sua voz bradar como um trovão. Eu sinto Ele estremecer a minha estrutura. Eu percebo que Ele vive, porque Ele tem me transformado a cada dia. Ele tem sido o meu Senhor, o meu dono e o meu Rei. Eu olho para mim mesmo e eu vou me desconhecendo, e eu vou percebendo que ao longo do tempo o meu corpo começa a ser marcado pelas marcas de Cristo. Eu não encontro mais prazer em falar naquilo que não me edifica, mas eu encontro prazer de anunciar aquilo que edifica, palavras que edificam, tanto a mim quanto aqueles que me ouvem. A prova que Ele está vivo é que eu não faço mais questão de coisas pequenas, porque o que eu entendi é muito maior. Eu não o abandono por isso ou por aquilo. Eu não deixo Ele porque eu me aborreci na igreja. Eu não largo a cruz porque ela pesou e ela machucou o meu ombro, e quando eu caí eu ralei o meu joelhinho que não pode ser arranhado. Não, eu estou arranhado pela cruz, pelas quedas. Eu estou com os ombros machucados pelo peso da cruz, mas eu estou preso a ela. Eu não largo porque os cravos da cruz prenderam as minhas mãos e prenderam os meus pés. Eu sou um crente mais maduro. Eu suporto chicote, eu suporto crítica. Eu não sou feito de porcelana, eu sou de barro. Não sou eu quem preciso ser ovacionado com os ramos. Eu sou o ramo que ovaciona, que o louva, que o engrandece, que declara: um novo rei é chegado. O ramo não é para mim. Os mantos, os tapetes vermelhos não é para mim passar. É o reconhecimento de quem é Ele. Eu me despojo. Para de ser menino, para de ser criança, para de desvalorizar o Evangelho. Ele é maior. O Evangelho é maior.
O preço foi alto demais para tu ficar de birra. O preço foi alto demais para tu ficar brincando. O preço foi alto demais para essa indecisão. Se decida. Assume tua identidade, tua cruz. Expõe as marcas. Não tenha medo, como Pedro, de ser identificado nos pátios da vida. Quando alguém diz, você é cristão, porque você fala como ele, você age como ele, você chora como ele, você ora como ele, você se parece com ele, o teu sotaque é dele, o teu jeito é o dele. Decida ser confundido com Cristo. Queira ser Dídimo, queira ser gêmeo, queira ser confundido, queira que alguém pergunte quem é Cristo, e identifique em você marcas. Indicativos. Eu tenho visto a igreja perder tempo demais com coisas de menos. Crente cheio de coisinha. Querido, você não entendeu o sacrifício? Não é possível. Não é possível. Eu estou disposto a permanecer de pé, ainda que o sangue dê no meio da canela, ainda que arranque o meu couro, me esfole inteiro. Os discípulos, muitos foram esfolados. Sabe o que é ser esfolado? É pegar toda a pele, o couro, e arrancar vivo. Hoje a minha geração não quer ser esfolada por alguém que pisou no seu pé no culto, alguém que cobrou a sua máscara, alguém que não cumprimentou você. Amadurece, valoriza o sacrifício, pelo amor de Deus. O evangelho é mais do que cumprimento. O evangelho é mais do que ficar chalerando você, como diz na Paraíba. O evangelho é maior do que ficar chalerando crente feito de cristal. Ninguém foi me buscar, eu venho me arrastando, porque quem está com fome busca comida, e quem está com sede busca fonte. Ninguém foi me buscar, eu vim me arrastando, mas eu vim. Negligenciaram comigo, mas eu não negligencio com aquilo que creio. Rebaracaio. O diabo não suporta que você ouça a verdade e aprenda e aplique. Ele se levanta, ele trabalha. Pode trabalhar, mas a vitória já foi declarada há 2000 anos atrás na cruz. Nada do que tu trabalhe, nada do que tu peleje mudará a sorte da igreja. A igreja está selada, a igreja está marcada, a igreja está comprada, já está assinado o documento. E para cantar sério, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue que Ele derramou na cruz, há poder de libertar, há poder de salvar, há poder de curar, há poder de libertar, há poder no nome, há poder no sangue, há poder no nome, há poder no sangue.